Boas tardes, boas noites. Na verdade, eu estou dando continuidade à leitura que acabamos de fazer, gravando em seguida aqui, né, respeitando o limite de horário. E o que nós estamos falando é justamente o trecho intitulado Jesus, em que Emmanuel começa a explicar sobre o movimento armamentista. Eu vou ler de novo, acabamos de ler na semana passada, vamos retomar aqui. Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições? Teria começado neste momento? Não, a corrida armamentista do século XX começou antes da luta do Porto Arthur em 1904, recordando ataque do Japão contra a frota marítima russa, né? As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas, que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do moloque do extremismo. Onde os valores morais da humanidade? As igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Somente o Espiritismo, prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença, nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino. Barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Percebe-se, né, que o mal ele se expressa principalmente nos autoritarismos, né? Autoritarismos, ditaduras, né? Em indivíduos que trazem para ele a exclusividade das decisões. Enquanto que, ainda que com erros, as repúblicas democráticas possam promover, é muito mais difícil um grupo pensando errar do que um indivíduo sozinho. Sempre esse é o segundo princípio da doutrina espírita. O primeiro é que tudo passe pela razão. Lembra que Kardec colocava isso? Tudo tem que passar pela razão individual. Posteriormente, a razão coletiva. O quê? A mensagem espiritual? Resposta: não. Tudo que se decide em relação ao destino do grupo, da sociedade. Então, é muito melhor que se dividam as decisões em discussão de grupo do que se tomadas individualmente. Dá trabalho lidar com grupos? Sem dúvida. Sem dúvida, porque cada um tem uma opinião diferente. Você tem que exercitar o direito de expor, ouvir, a obrigação de ouvir, se colocar na situação, né, na fala do outro, enfim. Conviver é difícil, né? Decidir em grupo é muito complicado. E, por muitas vezes, a decisão do grupo não bate com a tua. E, maturamente, você tem que entender isso. É um processo de aprendizado. Esse processo democrático, né? Ainda que com problemas, defeitos e tudo mais, é melhor do que ficar na decisão de um só, né? Porque esse um só é muito mais fácil de ser influenciado, impor os próprios interesses e assim por diante. Dúvidas? É só olhar a história recente e a passada. Nem preciso aqui nominar as figuras mundiais de hoje que representam isso. Às vezes até a gente quer colocar, nós, como sociedade, queremos identificar todo um processo com um líder, mas nas repúblicas democráticas, apesar de existir o presidente, né, esse líder, ele está comprometido com todo um parlamento, com toda uma série de outros representantes dessa sociedade. Agora, quando isso não ocorre, quando o indivíduo vai fazendo o que ele acha que quer, lastreado em outros interesses,
principalmente pessoais, é onde se descambam para o autoritarismo, que é o que se busca transformar, né? E aqui entramos no capítulo 25. Ah, não, ainda tem um trechinho aqui. Trechinho importantíssimo, né? Convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é seu único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do Sistema Solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á, de novo, a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Então, alguns apontamentos. É muito comum o espírita confundir, né, e achar e falar que o sol é a morada dos espíritos celestiais. Não, não é morada, é ponto de encontro. É ponto de encontro, não é morada. O sol, né, estamos estudando aí, ele tem uma importância indescritível em relação ao próprio sistema do Sol, sistema solar. Ele que mantém a vida na Terra, em todas as suas dependências materiais, temporais e posicionais, né? Então, o que é? É matéria, tempo e espaço. Então, o Sol é importante, não é a morada dos espíritos, é o encontro dos espíritos. Emmanuel comentou isso em 1938, e o Chico trouxe essa informação no Pinga Fogo, de que esses espíritos teriam se encontrado, teriam se reunido em 1969, quando o homem desceu à Lua. Nesse movimento foi em julho de 1969, se não me engano, dia 29, em que o homem desceu à Lua, data em que esses espíritos estariam se reunindo para determinar o futuro da Terra, e isso está gravado nos vídeos, né? Em que naquela época Jesus pediu uma moratória de 50 anos para maiores decisões definitivas. E esses 50 anos terminariam em 2019, que se as nações não entrassem em conflito, os dias, o tempo por vir seria de grandes realizações. E isso estão aí nos vídeos, né? Mais detalhes não sabemos sobre. Depois disso, né? Passaram 50 anos. E agora, não vai ter mais choque entre as nações? Qual é a forma que os espíritos estão conduzindo o presente? Nos carece de dados, né? Se naquela época Emmanuel já falava que resultará desse conclave dos anjos do infinito, só Deus o sabe, imagine nós hoje, né? Mas para que a gente tenha a confiança de que tudo está sob controle. Não tem maior exemplo do que essas palavras. Capítulo 25, o Evangelho e o Futuro. Um modesto discurso da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muitas vezes,
o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários. Mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital, problema da vida. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual, com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhe todos os princípios por favorecer doutrinas de violência oficializada. Debalde enviou o Divino Mestre seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época, em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitando de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. Ele está falando aqui da Idade Média. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia, que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. Então ele está fazendo um resumo aqui desde que Jesus veio, né? E a crucificação de Jesus e o Evangelho, ele foi deturpado, como ele coloca, 300 anos depois, por interesses temporais, né? Que levaram a uma estagnação no desenvolvimento intelectual e cultural da humanidade na Idade Média, na Alta Idade Média, que retoma isso por volta do século XVI, com o Renascimento, e culmina no século XVIII, culmina no século XIX com esse rompimento coletivo entre o homem e Deus, mundo ocidental, levando a todo esse caos que vivemos, né? Tudo isso está inoculado tanto nos países, nas civilizações, nos agrupamentos, nas nações cristãs, quanto naquelas não cristãs. A violência, a guerra, o soldado ainda predomina sobre o cidadão. O guerreiro se impõe
ao homem intelectual. Esparta ainda predomina sobre Atenas. Esparta era um estado grego de guerra, enquanto que Atenas era um estado grego voltado à filosofia. Isso se reproduz até hoje. Continuando. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França, temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Isso para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissânia em nome da civilização cristã do Ocidente? Depois nós falamos sobre isso. Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo, espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-os para o bem de toda a humanidade. Então, aqui só reforçando, os alertas que eles nos trazem constantemente. Não temos que tomar partidos, porque nós podemos nos equivocar novamente. Partido, o que nós estamos falando? Partido político, partido ideológico, a forma de se implantar a justiça na terra. Gente, tem uma fala muito interessante no direito, né? O direito, no direito, no meio jurídico, né? O que os advogados, os juízes praticam? Eles praticam o direito. Justiça é só de Deus. Sério isso, né? Mesmo no poder judiciário, o que se faz é o que está estabelecido nos códigos. Existem regrinhas, procedimentos que têm que ser seguidos por cada um, pela parte, pela outra parte, pelo juiz, pelo funcionário. Então, o que se pratica é direito. E direito não é justiça? Não, porque o direito ele só vê aquilo que está na frente dele, nos autos, né? Justiça é de Deus. Então, nós tomarmos lados é temerário para figuras como nós, espíritas médiuns, né? Porque já tomamos e erramos, não foi uma nem duas vezes. Num dos livros que a gente lê durante a semana, um espírito foi muito gúbio, né? Ele colocou que a maioria dos espíritos que estão na crosta estão num vai e volta há 10 milênios, sem sair do lugar praticamente. Então, encarnamos e reencarnamos, encarnamos e reencarnamos há 10 mil anos e não mudamos, não crescemos. É muito pouca a evolução. Por quê? Porque estamos sempre nos iludindo nas soluções que tiram Deus como fonte da criação. Então, nós temos que termos a postura do somos representantes do Consolador prometido, do Consolador prometido. Somos representantes. O que significa? Estamos ali para imitar Jesus no máximo que conseguirmos. E Jesus não tomou partido de ninguém, nem dos judeus, nem dos romanos, nem dos zelotes, né? O partido de Jesus é Deus. Continuando. Vou ler aqui de novo o parágrafo.
O Espiritismo, não, esse é esse mesmo. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Vamos interromper também aqui em função do horário, mas é o fechamento do livro, né? Que nos impõe reflexões profundas que devem alterar o nosso comportamento em função da transformação mental. Até a próxima oportunidade. Prazer em revê-los. Vamos lá, queridos amigos de jornada, rogar a Deus nosso Pai e a Jesus, o nosso mestre e amigo, o amparo para mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, que possamos aos poucos absorver os ensinamentos, colocando-os em prática nas oportunidades diárias que temos. Vamos ver o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, item 1. Abre aspas. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e feito com os trabalhadores ajuste de 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora 6ª, e junto da hora 9ª, e fez o mesmo. E junto da 10ª hora tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por quê estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da 10ª hora, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que 1 dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço o agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te,
que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, serão últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Item 2. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade à disposição do Senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava impacientemente aquele que, por fim, o chamaria ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: tenham paciência, gosto de descansar, quando soar a última hora, pensarei no salário do dia. Que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer estripolias? Que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência? Que tivesse, enfim, se lançado todas as ignomínias da humanidade? O que será dele? Será suficiente dizer à última hora: Senhor, usei mal o meu tempo, empregai-me até o fim do dia para que eu faça um pouquinho que seja, da minha tarefa, e pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, porque o Senhor lhe dirá: não tenho agora nenhum trabalho para ti, desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, não sabeis mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo, e quando te sentires bem disposto, vem procurar-me e te franquearei as minhas terras, onde poderá trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois o trabalhador da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só o terminarei ao escurecer. Todos viestes quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitasseis o convite? Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta. Não vos esqueçais de que vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Fecha aspas. Refletindo um pouco sobre esse trecho do Evangelho, podemos compreender que esse Espírito Constantino que nos auxilia a compreender o trecho de Mateus não fala diretamente ao nosso coração nesse instante? Não nos lembramos das últimas oportunidades que tivemos reencarnados e quantas vezes fomos chamados sem dar ouvidos? Mas esta é uma oportunidade nova, uma nova encarnação. Cabe a cada um de nós olhar para si mesmo e se perguntar: estou aproveitando o tempo que o Senhor me deu? Terei direito a receber no final deste dia, desta jornada? Continuando no próximo trecho do Evangelho, uma mensagem dada por Henri Heine, Paris, 1863,
Item 3. Abre aspas. Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Estes que vieram por último foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa. Que digo, receberão uma recompensa maior. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem, e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos, Deus abençoa a solidariedade. Muitos dos antigos revivem hoje, ou reviverão amanhã, para acabar a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro, e também, através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Fecha aspas. Um sentimento de gratidão deve invadir o nosso coração por essas palavras. Vejam a oportunidade que temos nas mãos, a misericórdia de Deus para conosco, nos atraindo para uma doutrina que fala direto à razão e ao coração. Vamos, companheiros, ombro a ombro, nos evangelizar para podermos cada vez melhor compreender, ter a lucidez do que viemos a fazer neste mundo, dos campos onde podemos ter a oportunidade de aprender a trabalhar. Não nos deixemos paralisar. São tempos difíceis, mas preciosos. Vamos nos acolher um ao outro na nossa casa, no Centro Espírita Casa de Fabiano, esse Frei amoroso que nos abre as portas. E vamos a mais um trechinho do Evangelho. Missão dos Espíritas, uma mensagem dada por Erasto em Paris, 1863, item 4. Abre aspas. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças.
Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem o sei, mas que importa? É necessário regar com o suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro que dia a dia mais se expande. Ide que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Ide, homens, que sois grande perante Deus e que, mais felizes do que Tomé, credes sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguiste obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Ide, pois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus, a consolação divina que lhes oferecerdes, e, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e de coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-lo pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo,
podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que os seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. Fecha aspas. Irmãos queridos, esse trecho que acabamos de ler é um novo chamado. E para finalizar, o último trecho desse capítulo, Os Obreiros do Senhor, mensagem do Espírito da Verdade, dada em Paris, 1862. Item 5, abre aspas. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Sua jornada de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tinham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tiveste piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é a esses que não recuaram diante da sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Fecha aspas. Vamos todos nos esforçar no nosso Centro Espírita Casa de Fabiano. Estaremos juntos, afinando cada vez mais o nosso coração com o de Jesus. Até o próximo encontro.